Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de farmacocinética, um curso completo. E agora nós vamos ver a fase de biotransformação, metabolismo. Lembra? Na aula passada estávamos vendo a distribuição do fármaco e agora nós precisamos entender como que esse fármaco é excretado, é eliminado do organismo e é através da biotransformação que visa essa excreção. E o que é essa biotransformação? Submete o fármaco a reações químicas, geralmente mediadas por enzimas. Essas enzimas geram muita dúvida na cabeça dos alunos e você vai agora tirar todas essas dúvidas com relação às enzimas do citocromo P450. O que é que essas enzimas fazem? Convertem em composto diferente do original administrado, ou seja, transformação da molécula para uma mais hidrofílica. Lembra que a molécula entra numa formulação mais lipofílica, com todas aquelas características que nós vimos lá na absorção? Então agora ela precisa ser transformada de uma forma que ela seja excretada, né? E a maior forma de excreção, a via de excreção principal é a renal. Então o fármaco vai passar de lipo para hidrofílica para ser excretada principalmente pelo rim. Então, mas antes disso, vamos ver um caso clínico interessante que a gente estava trabalhando. Lembra aquele caso daquele senhor que viaja por vários lugares e ele teve uma infecção aí, que foi diagnosticado com diarreia do viajante, e aí ele foi, prescrito para ele o uso do sulfametoxazol mais trimiptoprina, mas lembra que ele fazia uso da varfarina como único medicamento por conta de uma arritmia, uma fibrilação, que ele tem, principalmente relacionadas ao átrio, e é crônica essa doença, e ele precisa usar a varfarina pro resto da vida. E agora, ele teve um momento em que ele caiu e aí machucou o joelho, e aí o joelho começou a ter processos, um vermelhidão intenso, e aí ele foi parar no médico, ele foi no ambulatório, e o médico de plantão, viu que os níveis da varfarina dele estavam muito alta, numa faixa supraterapêutica. E aí nós fizemos uma pergunta: como um paciente com níveis terapêuticos bem estabelecidos de um medicamento de uso crônico, como é o caso da varfarina, subitamente se envolve em manifestações clínicas de toxicidade farmacológica? E aí a gente suspeita de quê? De uma interação medicamentosa com o Bactrim, né? Então, como é que a gente tira essa dúvida? A gente já viu isso, mas vamos fazer novamente, A gente vem aqui nessa plataforma de interação medicamentosa e coloca aí o nome dos fármacos, Varfarin, já aparece aqui, você clica nele, aí você coloca também o nome do outro medicamento para que você tenha, olha aqui, já aparece, que é o Bactrim, vulgarmente conhecido, e aí você vê que tem 3 interações importantes. Olha o que aconteceu. O sulfametoxazol, e é uma interação séria, viu? Requer aí um manejo, um ajuste. Sulfametoxazol mais a varfarina, olha o que ele faz? Aumenta os efeitos da varfarina, ao diminuir o metabolismo, É justamente o módulo que nós vamos trabalhar agora. Evite ou use drogas alternativas, então é sério. Tem outra interação. Sulfametoxazol mais varfarina, olha o que acontece. O sulfametoxazol aumenta os efeitos da varfarina por competição à ligação às proteínas plasmáticas. Nós vimos isso no módulo passado, mostrei para vocês como que os fármacos se comportam ali ligados a proteínas plasmáticas, porque eles têm aí um alto fator de ligação à proteína, porque eles precisam ficar ligados e distribuindo gradativamente, porque eles são muito potentes, no sentido de que não pode estar livre, Mas você já viu isso. Então, olha que interessante, essa aqui vai nos trazer aqui um nome, Por exemplo, sulfametoxazol aumenta o nível e o efeito da varfarina ao afetar o metabolismo, que é o nosso módulo agora, dessa enzima hepática CYP2C9. E aí eu vou tirar todas essas dúvidas com relação a isso. O que é essa CYP? Por que um fármaco agindo nessa CYP aumenta o efeito do outro? Nós damos o nome de inibição enzimática, assim como vamos falar também da indução enzimática. Então, vamos ao módulo de metabolismo para que você nunca mais esqueça as interações medicamentosas. Tá vendo que as principais interações medicamentosas é aqui na farmacocinética? Então, por isso que eu digo, a base é ultra mega importante para o conhecimento da farmacologia. Então, vamos ao metabolismo dos fármacos, a biotransformação e a excreção.
Então, vamos lá! Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao módulo de metabolismo. Vimos lá, né, as reações de interações medicamentosas que envolvem várias ações, inclusive essa aqui do metabolismo, que é muito importante. Olha que legal essa figura. Agora você vai, né, nós vamos imergir aqui, nós vamos adentrar mesmo nesse processo de biotransformação, de eliminação do fármaco. Lembrando que biotransformação metabolismo visa a excreção. Tudo que nós vamos falar aqui é visando a excreção do fármaco, a eliminação desse fármaco. Tudo bem? Mas vamos falar eliminação, perda irreversível desse fármaco, sem ter retorno. Mas vamos ver que em alguns momentos, por exemplo, nós vamos ter aqui a excreção hepática. Quando você lembrar desse termo, excreção hepática, é porque o fármaco foi excretado nas fezes pela vesícula biliar. A excreção, olha, a vesícula joga ou transfere essa substância aqui, para a primeira porção do duodeno. Então, e isso, se o fármaco continuar o caminho, o percurso dele até sair aqui, aí sim ele foi eliminado, ele foi excretado e posteriormente eliminado, porque ele não teve retorno. Mas olha, a maioria tem alguns fármacos, hormônios que fazem recirculação enteropática, eles são biotransformados em algum momento e são excretados via vesícula biliar, caem no duodeno, né? E esse duodeno, o que acontece? Nessa primeira porção, ele sofre ações de bactérias aí da microbiota e esse fármaco acaba voltando a ser lipofílico e retornando para a circulação através do processo de absorção. E aí fica fazendo isso. Vem para o fígado, é biotransformado, né? Conjugação conectada aí com algum, nós vamos ver na fase 2 de biotransformação, com conjugado, que podem ser por bactérias, ações de bactéria podem quebrar essa conjugação e eles voltam a se tornar lipossolúveis e voltam a ser absorvidos aqui. Então eu tenho excreção hepática, é uma excreção pelas fezes, através da vesícula biliar, né? Mas lembrando, excreção é só transferência. Pode acontecer do fármaco voltar para a circulação sistêmica novamente, para ser absorvido. Agora, quando a gente trata de eliminação hepática, nós temos aí um processo muito mais complexo, que conta aí com a biotransformação pelos hepatócitos, e aí eu tenho todo um processo que vai envolver enzimas, que vai envolver hidrólise, que vai envolver vários processos que nós vamos ver agora, tudo bem? Então, para iniciar todo esse conhecimento, vamos à biotransformação pelo fígado. Lembra? O fígado é o maior órgão responsável pelo processo de biotransformação do nosso organismo. Então, xenobiótico, como conversamos, é tudo que é estranho. Então, o fígado é o principal órgão responsável pela biotransformação de xenobióticos. Tudo que é estranho ao nosso organismo, seja alimento, bebidas, partículas que nós absorvemos aí através do ar, né? E também de substâncias, tanto que eu posso ingerir, tanto inadvertidamente ou por querer mesmo, a gente acaba usando aí substâncias, né? Às vezes tendo contato sem querer aí com substâncias que podem estar nos contaminando, mas o fígado é o responsável por essa biotransformação, por nos livrar de fatores que envolvam essa intoxicação. Então, agora abordando os fármacos, e não esqueça, é também um xenobiótico. E aí nós vamos ver como que esses fármacos são biotransformados para serem excretados. Então, agora nós vamos ver o processo de biotransformação dos fármacos, né? Também conhecidos como xenobióticos, mas os fármacos, nós vimos que a maioria dos fármacos que entram no nosso organismo através da absorção, né, e também da aplicação intravenosa,
eles são lipofílicos, são fármacos mais lipo, né? Então, esse processo de conversão de um fármaco lipofílico em fármaco mais hidrofílico, isso é atribuído à biotransformação, ao metabolismo, né? Em produtos muito mais hidrossolúveis. O papel que o metabolismo desempenha na inativação dos fármacos, né, principalmente os lipossolúveis, pode ser bastante drástico, né? É o viés. A gente sabe que é importante essa biotransformação, mas para fármacos, por exemplo, fármacos que nós queríamos que tivessem uma ação maior, como alguns anestésicos inalatórios, como o tiopental, né, os barbitúricos, teriam meia-vida mais longas se não fosse por essa conversão de lipo em hidrofílico com mais intensidade, mais rápido. Mas isso aí é o de menos. A gente tem que pensar que os fármacos entram, fazem suas ações, né? E eles precisam ser eliminados. E é essa biotransformação que a gente conta com esse processo para termos essa eliminação, porque senão teríamos aí a intoxicação. Lembra que aquele caso clínico nosso lá, em que o antibiótico está aumentando as ações da varfarina, então por quê? Está impedindo essa biotransformação por conta de enzimas, e isso faz com que a varfarina se acumule e, claro, intoxica o paciente, vai intoxicar essas ações relacionadas até à morte do paciente por conta de intoxicação. Então, se não houver um metabolismo eficaz, eu tenho um acúmulo desses fármacos, tudo bem? Então vamos ver como que é essa biotransformação, que conta aí com duas fases importantes, fase 1 e fase 2. A gente tem que entender isso, é fase, viu? Fase 1, fase 2. Olha, se a gente olhar aqui, o fármaco mais lipofílico, ele é transformado num fármaco mais hidrofílico no final para ser eliminado. E conta com essas duas fases. Seja, o fármaco pode passar somente pela fase 1 e não passar pela fase 2. Assim como o fármaco pode passar diretamente para a fase 2. Mas é comum entender assim que o fármaco passa pela fase 1, sofre uma ação e passa a posterior pela fase 2 para promover a sua eliminação de fato. Então, se reações de fase 1 e de fase 2, no bioprocessamento de drogas, as reações de fase 2 também podem preceder as reações de fase 1, como eu já falei. Então, tudo isso para transformar um fármaco de hidrossolúvel em lipossolúvel, galerinha. Você entenda esse contexto. Esse é o eixo central do aprendizado. Entender que para que eu elimine um fármaco, eu tenho que converter ele de uma forma que foi muito importante e interessante para a sua entrada, né? Lembra que a gente conversou lá na absorção? O fármaco não ionizado, mais apolar, mais lipofílico, com peso molecular menor. Então ele dissolve em gordura. Fui citando esses exemplos. Então o fármaco atravessa as membranas biológicas, que são lipofílicas, que são lipídio, né? Fosfolipídicas. E aí ele circula na corrente sanguínea, faz suas ações e agora ele precisa ser eliminado. Só que é muito difícil um fármaco ser eliminado na sua forma não ionizada, na sua forma apolar, na sua forma lipofílica. Então é preciso que, e graças a Deus que é perfeito isso, o nosso fígado faz isso. Então a indústria farmacêutica pensa no fármaco, ela já pensa nesse processo em que esse fármaco entra de uma forma e vai sair de outra. Presta atenção como isso é lindo e como isso é maravilhoso. E é nosso, do farmacêutico. A gente tem que entender isso. Então o fármaco vai passar por fases importantes. E o que é essa fase 1? O que é essa fase 2? Não são reações de fase 1, são realizadas por enzimas do citocromo P450. Você já viu isso? Lembra? Nas interações medicamentosas. Deixa eu mostrar para vocês em um minuto aqui, ó. Quando a gente vai lá, lembra que a gente vai lá no Medscape e vê a interação medicamentosa? A gente viu lá do sulfametoxazol mais a varfarina. Olha o que a gente encontrou. Que o sulfametoxazol aumenta os efeitos da varfarina ao diminuir o metabolismo. Então, se diminuir o metabolismo, há um bloqueio nessas enzimas que são responsáveis por esse metabolismo da varfarina, impedindo que ela saia do organismo. Então, a concentração aumenta no organismo. Aqui está mais explicado, ó, embaixo. O sulfametoxazol aumentará o nível e o efeito da varfarina
ao afetar o metabolismo da enzima hepática. Que enzima é essa? A CYP2C9, como também a CYP2C10. Use com cuidado, monitore. Então, olha, aqui é um exemplo desse caso clínico nosso, desse paciente que está tendo uma interação com o antibiótico e a varfarina, aumentando os níveis da varfarina, simplesmente bloqueando a enzima que é responsável pela conversão da varfarina de lipo para hidro, para que ela seja excretada tranquilamente pela via renal. Tudo bem? Como é importante entender isso. E olha, espero que você esteja aprendendo, ainda tem muita coisa para nós aprendermos aqui ainda nesse módulo de biotransformação, metabolismo, visando aí a excreção desses fármacos, tudo bem? Então, essas são as enzimas do citocromo P450. A mais abundante é a CYP3A4, que você vai ver ela muito, que é essa aqui, ó. Você vai ver muito essa enzima sendo alvo tanto de indução como de inibição enzimática por outros fármacos. Vamos ver isso mais tranquilamente, ó. Vamos ver isso mais explicadinho. Olha que legal. Do livro que eu gosto muito de usar, né? Deixa eu pegar o nome dele aqui para que a gente possa dar crédito para esses livros maravilhosos, né? Então essa imagem aqui é do livro Texto, né? Texto e Atlas, 7ª edição. Muito bom esse livro, que é do Hans e Luhmann, né? Eu utilizo muito essas figuras, então uso aqui também o Goodman, o Penildo, o Katzung, todos são figuras citadas, alguns artigos, mas olha que interessante. Vamos ver isso bem tranquilamente para que você possa entender de fato como é que isso acontece. Olha, primeiramente temos o fígado aqui, o fármaco, olha, compreenda aqui, ó, substrato, né? E eu tenho a CYP. Então, preste atenção para que você não perca nada dessa explicação, tá bom? Então, ó, o substrato, quando a gente fala de substrato, é o fármaco, é o xenobiótico, é o fármaco. O fármaco é o substrato. Ele fez todo o seu efeito, ele foi absorvido, foi distribuído, passou para compartimentos, fez o seu efeito ligando aos seus receptores, atingiu o efeito proposto. Se for anti-inflamatório, diminuiu os fatores inflamatórios. E aí, beleza, agora ele passa novamente, e aí ele vai ligado à proteína plasmática. A fase que está livre é a que vai passar por aqui para ser metabolizada. Então esse fármaco agora, ele já fez seu efeito, ele passa pelo fígado e agora ele é substrato para uma ação enzimática, né? Uma ação enzimática de uma enzima que é a CYP. Nesse caso aqui, pode ser a CYP2D6, 1A2, 2C19, 2C9, 2C10, a CYP3A4. Então, o fármaco passa por essa CYP. E olha, lembrando, esse fármaco, quando ele vem para o fígado, ele está numa forma muito mais lipofílica. E agora ele vai ser convertido, através de uma reação por essas enzimas, em um fármaco mais hidrofílico para ser excretado. Então, vamos pegar aqui a varfarina, por exemplo. Aqui, vamos pegar, é a varfarina, lembra? A varfarina vai passar pelo fígado, porque a varfarina já fez seu efeito, agora ela tem que ser excretada. Então, ela passa pelo fígado, a CYP2C9/10 vai pegar esse substrato, vai transformar, vai acrescentar agrupamentos polares também, vai converter esse fármaco numa forma mais hidrofílica para ser excretado via renal. Aí o paciente lá, o seu W lá, começou a tomar o sulfametoxazol mais trimiptoprina para a infecção da diarreia lá do viajante. Então, ó, esse inibidor agora, esse aqui é o sulfametoxazol. A varfarina e o sulfametoxazol. Quando a varfarina vem para ser metabolizado, biotransformado por essa enzima, o que acontece com o que o sulfametoxazol está fazendo? Bloqueando as ações dessa enzima. Então eu não tenho conversão de um fármaco, no caso da varfarina, que está mais lipofílico, já fez sua ação, está ali livre a proteína plasmática, agora está passando pelo fígado, vai sofrer o metabolismo,
mas quando ela chega para sofrer seu metabolismo, para ser excretado, para daqui a pouco o paciente tomar mais uma dose, e aí sim vai, cada dia ele vai tomando uma dose, porque parte daquela anterior já está sendo excretada. Então, quando chega aqui, o sulfamethoxazol bloqueou essa enzima, causando uma inibição enzimática, e agora eu não tenho. Então, eu tenho agora um acúmulo, né, da varfarina no organismo. E isso está causando aquelas doses supraterapêuticas, lembra? Da varfarina, causando um processo de, né, vamos falar de uma maneira mais vulgar, afinando muito o sangue daquele senhor e vai causar sangramento, hemorragias, entre outros. Entendeu assim? Da mesma forma, eu tenho os indutores. Se, por exemplo, tem fármacos que inibem essas enzimas, tem fármacos, olha que interessante, que aumenta a quantidade dessas enzimas, que são os indutores. Então, eu tenho fármacos que, se eu só tinha uma a duas enzimas, é um exemplo. Agora, outros fármacos fazem aumentar as quantidades dessas enzimas. Aí eu já não tenho um fármaco acumulando no organismo. Eu tenho um fármaco agora sendo excretado muito mais rápido, sendo eliminado muito mais rápido. Então eu perco a cobertura da ação daquele fármaco porque ele está sendo eliminado por conta de um indutor, um outro fármaco. A gente pode pegar aí o omeprazol, cimetidina, que são indutores. Tem também os indutores mais conhecidos, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina. E aí agora eu tenho um fármaco que está ocasionando aí, através de reações lá no gene, né, responsável pela síntese dessas CYPs, eu tenho um aumento na síntese dessas CYPs. Assim são os indutores enzimáticos. Mas isso a gente vai ver tranquilamente, né? Então vamos lá. Vamos agora entender isso tranquilamente. Vamos ver mais alguns exemplos? De novo, aqui nós temos os fármacos que são... Aqui nós temos os fármacos que são inibidores e aqui do lado nós temos os fármacos que são indutores. Olha que interessante. Carne grelhada, fumo, omeprazol, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital são indutores enzimáticos. E aí, fármacos que são substrato. Digamos que o cara está lá tomando a sua clozapina para a sua doença lá do sistema nervoso, que é a esquizofrenia, tranquilamente, né? Essa clozapina, esse estradiol, o haloperidol, a teofilina, eles têm um tempo para ser excretado. E aí eu tenho aqui, eles precisam ser metabolizados por quem? Por essa CYP1A2, mas se eu estiver tomando também em conjunto outros medicamentos como o omeprazol, né, como o fenobarbital, o que é que vai acontecer? Esses caras vão fazer com que eu tenha um aumento da excreção da clozapina, ou seja, o tempo que ela teria que permanecer no organismo vai ser muito breve. Já tem outros fármacos que são inibidores, como a fluoroquinolona, o que é que ela faz? Bloqueia. E aí essa clozapina, esse estradiol, haloperidol, teofilina e vários outros que eu vou mostrar para vocês, não serão excretados e se acumularão no organismo. Assim acontece também, fenobarbital indutor, rifamicina, no caso da CYP, que vai fazer o metabolismo da losartana, do ibuprofeno. Fenobarbital vai o quê? Se o ibuprofeno faz efeito de 8 a 8 horas, se tomar junto com o fenobarbital, esse ibuprofeno vai fazer efeito em 2 horas e vai embora. Porque eu tenho agora não só uma CYP, eu tenho várias CYPs agora sendo formadas por conta da indução desse fenobarbital, dessa rifamicina. Então o ibuprofeno, que eu teria que tomar uma dose só daqui a 8 horas, eu vou ficar descoberto até eu tomar a próxima dose, assim como a losartana, e a minha pressão vai aumentar. Então, fenobarbital faz com que a minha pressão aumente, porque eu perco a ação da losartana, que está sendo excretada muito mais rápido. Mas já em a contrapartida, esses fármacos aqui, verapamil, isoniazida, né? O que eles fazem? Bloqueia a CYP. E aí eu tenho um acúmulo de ibuprofeno que pode causar vários processos, assim como também o acúmulo de losartana, né? Então tem os efeitos adversos. E assim, se a gente seguir aí, a gente vai ver muito desses processos de
tanto de indução como de inibição. Você está vendo? Isso aqui são interações medicamentosas, pessoal. Então, aqui é uma interação medicamentosa. Ó. Se eu tenho omeprazol, interage com clozapina, estradiol e haloperidol. Simples assim. Ó, se eu pegar fenobarbital, ele interage, tem interação medicamentosa com o ibuprofeno. O fenobarbital, ele dificulta muito o tratamento da hipertensão arterial por conta quando o paciente usa losartana como único medicamento para controlar a sua hipertensão. Mas o mais perigoso são os inibidores, porque acaba tendo a intoxicação. Tudo bem? Então, isso é muito importante que você entenda. Vamos fazer um caso clínico bem legal para a gente entender isso? Ó, aqui é um caso clínico de interações gravíssimas. Olha, o paciente ficou na fila de transplante pelo fígado durante muito tempo. Ou o fígado ou o rim. Um órgão, né? Mas vamos pegar esses dois que são importantes. Ficou na fila, e aí Deus abençoou, o cara conseguiu um transplante, beleza, foi tranquilo. A gente sabe que qualquer transplante é um órgão de outra pessoa. A gente tem no nosso organismo uma identidade, que é o complexo de histocompatibilidade. Então não é qualquer órgão que vai ser reconhecido pelo meu organismo como próprio, não. Então todos os órgãos que vêm de outra pessoa vai ter um tipo de rejeição. O meu sistema imunológico vai rejeitar esse órgão. Então, o que é mais prescrito para pacientes que fazem transplante, o fármaco ciclosporina, que é um imunossupressor. Então, ele vai ter que tomar isso pro resto da vida. Por quê? Para não ter a rejeição do órgão que ele conseguiu agora aqui. Então, esse fármaco, tranquilamente, ele vai tomar ele uma vez ao dia, tal. Mas, olha, um belo dia o paciente teve uma infecção fúngica. Digamos que ele teve uma sarna, né? Ele teve uma impinja, ou ele teve uma coceira, ou ele teve nas unhas, a tinha de unha começou a ficar fofa. Aí ele foi no médico, o médico, olha, tem um medicamento que você vai tomar, o itraconazol, fluconazol, né? E entre outros, você vai tomar ele um por dia, né? Quer dizer, um por semana durante 6 meses. E aí o paciente começa a tomar esse medicamento, né? Juntamente com ciclosporina que ele toma ali, né? Já cotidianamente. Então o que vai acontecer? Itraconazol é um medicamento que vai inibir a conversão na hora da excreção da ciclosporina. O que vai acontecer? A ciclosporina não vai conseguir, ele vai bloquear o itraconazol, fluconazol, esses medicamentos, azoles, eles bloqueiam a CYP, que é responsável pelo metabolismo, pela biotransformação da ciclosporina em um metabólito inativo. Então, quando eu bloqueio essa enzima, olha, eu vou ter um acúmulo, eu vou ter um aumento desse medicamento no organismo. E o que vai acontecer? Uma nefrotoxicidade pela ciclosporina, uma hepatotoxicidade, porque eu não terei, a eliminação será retardada de ciclosporina pelo bloqueio da CYP3A4 por conta do itraconazol. Então eu vou ter aí, uma nefrotoxicidade, eu vou ter uma hepatotoxicidade e eu vou ter uma reação que vai ocasionar até na perda do órgão que o transplantado fez. Isso pode acontecer sem a pessoa fazer transplante. A gente sabe que usa-se ciclosporina como imunossupressor para doenças autoimunes, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, doenças autoimunes como lúpus, também se usa alguns imunossupressores, mas o mais comum é para não rejeição de órgão. Vamos ver outra ação também. Digamos, o cara também está ali tomando a ciclosporina tranquilamente para não rejeição, aí ele vai e toma ou ele faz o uso de rifamicina, mas principalmente erva de São João, que é um chazinho que vem naquele saquinho nas farmácias. Erva de São João é um antidepressivo, é um calmante que o pessoal usa, mas eu vou longe não. Aqui, você pode, se o paciente também começar a usar fluoxetina, se ele começar a usar omeprazol, esses medicamentos, fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, todos eles são indutores enzimáticos. Olha que interessante. A ciclosporina, digamos que ela tem uma enzima para metabolizar, é um exemplo, uma enzima para metabolizar, para biotransformar a ciclosporina em 24 horas. Uma enzima
metaboliza o ciclosporina em 24 horas. Se eu aumentar para 2 enzimas, então, se eu aumentar para 2 enzimas aqui, ó, eu não vou ter mais a biotransformação e a eliminação da ciclosporina em 24 horas. Vai reduzir, né? Se uma faz em 24 horas, duas faz em 12 horas. E se eu tiver 4, né, por conta que esses medicamentos aqui estão induzindo a síntese de mais CYP3A4, então agora, se eu tenho 4 enzimas, é claro que de 24 horas agora vai reduzir para 6 horas. Então, a cada 6 horas eu estou mandando a ciclosporina embora. Sendo que eu preciso do efeito dela para eu não ter rejeição de 24 horas. Você está vendo a gravidade? Você está entendendo como é grave essas interações? E nós, farmacêuticos, temos que saber isso. Aí o cara quer entender interação sem saber farmacocinética. Não tem como. Não tem como, meu querido. Não tem como. Então é assim que a gente entende, né? Essa parte ficou bem maior, mas para que você entenda essas ações. E aí, gostou da videoaula? Fantástico, não é? Metabolismo, ou seja, biotransformação é uma das partes que mais gera confusão na cabeça dos alunos. Você achou interessante a metodologia, os slides, como é abordado esses casos clínicos? Imagine você assistindo o curso completo que vai desde a introdução à farmacologia, com desenvolvimento de novos fármacos, com fórmulas farmacêuticas, depois vem a farmacocinética propriamente dito, com absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Você vai adorar. Adquira o curso completo de farmacocinética, tá muito barato, apenas R$ 37,00. É uma pinchincha, é só mesmo para que você possa, de fato, aprender. Até os próximos vídeos. Te aguardo no curso completo de farmacocinética. Quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece. Viva o poder do conhecimento.